Santos em Imagens, episódio 13. Francisco de Assis na Távola de Pécia, parte 2. Que bom te ver aqui por Pécia novamente. Esse vídeo encerra uma trilogia que contou a trajetória cheia de reviravoltas de uma pintura do século XIII. Não assistiu às partes anteriores? Se você não sabe o que veio fazer na cidade, na igreja de São Francisco, você ainda não está pronto para encerrar a nossa visita guiada. Corre lá para assistir antes que você tome um spoiler. Bem, vamos recapitular agora um pouquinho do que já sabemos sobre o quadro. A Távola está localizada na igreja de São Francisco, na cidade de Pécia, na Toscana italiana. Na primeira parte, vimos como a obra, por mais de 200 anos, foi bem diferente de como a conhecemos hoje. No século XVII, os frades locais contrataram o pintor Alessandro Bardelli para pintar uma cobertura para o antigo quadro do século XIII. A pintura barroca, repleta de figuras angelicais, só foi definitivamente removida já no século XIX. Na segunda parte, iniciamos a análise do conteúdo pictórico. A assinatura e a datação revelam que o quadro foi pintado e assinado por Boaventura Berlinghieri, 9 anos após a morte de Francisco. As 6 cenas laterais representam episódios narrados no primeiro texto que registra a trajetória do santo, composto por Tomás de Celano. Elas seguem uma sequência de cima para baixo e da esquerda para a direita, sendo as 2 primeiras episódios em vida e as outras 4 milagres pós-morte. Agora recapitularemos as 3 primeiras cenas e mostraremos as 3 finais. A primeira mostra a relação entre a vida de Francisco e a crucificação, com a figuração do episódio do recebimento dos estigmas. A segunda simboliza a simplicidade da pregação de Francisco e como ela era acessível a qualquer público. Foi pintada a pregação aos pássaros. O primeiro milagre pós-morte do quadro é também o primeiro no texto de Tomás de Celano. No dia do sepultamento de Francisco, uma menina teve o seu pescoço curado após aproximar a cabeça do túmulo do frade recém-morto. O próximo quadrante reúne elementos de milagres variados. Vemos em um primeiro plano uma alusão à cura de pessoas com dificuldade de mobilidade, grupo de miraculados contemplados no escrito. Foram pintadas 8 pessoas ajoelhadas, 4 totalmente representadas e 4 sugeridas apenas com a cabeça, todos homens e jovens. Apenas uma das figuras pode ser identificada. No texto de Celano, é dito que um menino de Montenegro passou vários dias deitado diante da porta da igreja em que descansava o corpo de Francisco. Isso porque não podia andar nem sentar. O próprio rapaz contava que, estando diante do túmulo, apareceu-lhe um jovem vestido com o hábito dos frades. O jovem chamou o menino e lhe ofereceu uma pera, animando-o a se levantar. Levou-o para fora e desapareceu de seus olhos. Vendo-se curado, o menino começou a gritar, contando a todos o que havia acontecido. No exterior da igreja, um leproso acompanha tudo, outro símbolo para representar um grupo contemplado pelos milagres de Francisco na narrativa de Celano. Na penúltima cena, Bartolomeu de Narni, um homem pobre de idade avançada, teria adormecido à sombra de uma nogueira. Ao despertar, percebeu-se tão aleijado que não podia andar. Francisco apareceu-lhe uma noite em sonhos, mandando que fosse tomar banho em determinado lugar. Quando chegou ao lugar e entrou no banho, sentiu que uma mão se colocava em cima do seu pé e outra na perna, estendendo-a com cuidado. Logo, saltou para fora do banho, louvando e bendizendo a onipotência do Criador e do bem-aventurado Francisco. Esse episódio tem uma relação direta com um milagre cristológico bem conhecido, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Na cena,
Bartolomeu não aparenta ser idoso. O último quadrante, o dos exorcismos, também reúne milagres distintos em uma mesma cena. É possível associar duas das figuras possuídas da cena a episódios celanenses. Numa ocasião em que foi visitar os lugares dedicados a São Miguel Arcanjo, Pedro de Folinho chegou a uma fonte. Com sede, pelo cansaço do caminho, foi beber daquela água e sentiu que estava engolindo demônios. Apesar dos demônios enfurecidos o maltratarem cruelmente, foi até a tumba de Francisco. Quando tocou em seu sepulcro, foi maravilhosamente libertado. Uma mulher de Narnia foi acometida por uma fúria enorme, perdendo a cabeça, fazia coisas horríveis e dizia palavras inconvenientes. Afinal, apareceu-lhe Francisco numa visão dizendo: Faz o sinal da cruz. Ela respondeu: Não posso. E o próprio santo fez-lhe o sinal da cruz, expelindo dela toda a paixão da loucura e a fantasia demoníaca. Veja que os elementos da cena são de difícil identificação. São 3 e não 2 as pessoas possuídas. A primeira curiosidade é que o homem possesso teve posteriormente o demônio saindo da sua boca arriscado. Podemos cogitar que a violação foi feita por uma pessoa próxima a ele ou, quem sabe, pelo próprio retratado. A segunda curiosidade da cena é que jamais foi mencionado no texto de Celano uma mulher obcecada, completa ou parcialmente nua. Para o pintor, mas principalmente para os espectadores, fazia sentido estabelecer essa marca de distinção no comportamento durante uma possessão. Por fim, os especialistas costumam identificar a figura com trajes vermelhos, à direita, como um médico, um símbolo para representar os tratamentos mundanos, infrutíferos e submissos diante do poder do santo. Nossa visita à Igreja de São Francisco para conhecer a Távola de Pescia termina aqui. Espero que você tenha gostado do passeio. Nos comentários do vídeo, deixe a sua avaliação, seja ela positiva ou negativa. Assim, saberemos onde acertamos e como podemos melhorar daqui para frente. Obrigada por assistir a mais um episódio da série Santos em Imagens. Siga o programa de estudos medievais da UFRJ nas redes sociais.